people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Rei Charles, que compartilhou boas novas. Ele compartilhou a notícia super legal que o seu câncer, né? Ele diz numa mensagem pessoal que o diagnóstico precoce dele fez com que o tratamento, né, dele, a quimioterapia dele seja reduzida no ano que vem. Então, ele, de uma forma bem sutil, né, assim, disse, né, publicamente que o tratamento dele ainda continua, mas que vai ser reduzido no próximo ano, e isso é ótimo por conta só do quê? Da intervenção eficaz médica, né, ali dele, e porque no meio do processo, né, porque muitos sabem que o Charles, ele é muito assim como a Rainha Elizabeth, gostava muito de aquela coisa de medicina alternativa, florais, todos aqueles negócios assim, tal. Ele gosta, a Rainha Elizabeth também. Mas começaram a fazer muito em cima disso, que ele não estava atendendo aos tratamentos médicos, e não, ele teve que várias vezes, né, fazer algum tipo de tapinha na cara para falar assim, não, a gente está fazendo o tratamento médico, sim, baseado em ciência. A gente não vai fazer nada fora, né? Então, eles falam que sim, eles gostam desse tipo de florais, todos esses negócios, mas que jamais eles não vão ouvir ou ter algum tipo de intervenção médica, científica, entendeu? Então é isso, o vídeo sobre isso hoje, tá bom? O que que eu vou pedir pra vocês? Aquele joinha, né? Pra ajudar, né, a divulgar cada vez mais os vídeos aqui do canal que estão saindo agora diariamente por volta das 5 horas da tarde, horário de Brasília, tá bom? Chazinho das 5 com notícias da família real. A sua dose diária de família real. Então vamos lá. Lá no meu Instagram Grande Londres, eu coloquei na íntegra o discurso. Não é um discurso, é como que se fala? Uma declaração, né? É uma declaração, um vídeo gravado que ele fala, né, sobre tudo isso aqui que nós vamos falar, mas lá eu traduzi em português, então você consegue ver lá traduzido, Instagram Grande Londres. Se você não tem Instagram, não se preocupe que eu vou falar aqui. Só que se você quiser ouvir a voz, daí você vê lá, porque eu não posso colocar aqui, porque é do Channel 4, canal 4. E aí é como se eu colocasse imagens da Globo, então eles podem, né, bloquear a monetização do vídeo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler o letreiro lá que eu fiz, né, em português, tá bom? Desse vídeo aqui. Só que eu não vou conseguir colocar ele na íntegra por conta, né? Já falei pra vocês. Então, olha só. Ele diz assim: ao longo da minha própria jornada com o câncer, fui profundamente tocado pelo que só posso chamar de comunidade de cuidado que cerca cada paciente com câncer, como especialistas, enfermeiros, pesquisadores e voluntários que trabalham incansavelmente para salvar e melhorar vidas. Mas também aprendi algo que me incomodou profundamente. Pelo menos 9 milhões de pessoas em nosso país não estão atualizadas com exames de câncer disponíveis para elas. Isso significa que pelo menos 9 milhões de oportunidades de diagnóstico precoce que foram perdidas. O diagnóstico precoce simplesmente salva vidas. Então, ouvi essa mensagem repetidamente durante minhas visitas a centros de câncer pelo país. Também sei a diferença que isso fez no meu caso, permitindo que eu continue levando uma vida plena e ativa, mesmo durante o tratamento. De fato, hoje posso compartilhar com vocês a boa notícia de que, graças ao diagnóstico precoce, intervenção eficaz e cumprimento das orientações médicas, meu próprio cronograma de tratamento contra o câncer pode ser reduzido no próximo ano. Esse marco é tanto uma bênção pessoal quanto um testemunho dos avanços notáveis feitos no cuidado do câncer nos últimos anos. É por isso que fico tão animado por conhecer o novo verificador nacional de triagem que está disponível online.
Essa ferramenta simples permite que você. Permite? Nossa, agora o curitibanês veio forte, né? Só deixa eu fazer um parênteses aqui. Esse verificador online é um site, né? Que você responde lá e tal. E aí você vê se você é elegível, né? Para esse rastreamento, para fazer esses exames de prevenção. Então, é por isso que eu fico tão animado em conhecer o novo verificador nacional de triagem que está disponível online. Essa ferramenta simples permite que você verifique se você é elegível para o rastreamento do câncer de mama, intestino ou colo de útero. Ele desmistifica o processo, responde às suas perguntas e te guia para dar esse passo crucial, tá? Então, essa foi a mensagem na íntegra para vocês aqui, traduzido agora, falando aqui, tá? E aí, o seguinte, ele filmou, né, uma campanha, vamos dizer assim, ele utilizou essa campanha para passar essa mensagem toda. E é a campanha da Stand Up to Cancer, tá? Tipo, vamos juntos, né? Pelo câncer. E o que que é isso? É uma campanha de arrecadação de fundos, de dinheiro mesmo, aqui no Reino Unido, parceria com o Cancer Research UK, que é também uma instituição que arrecada fundos para pesquisa relacionada ao câncer, né? Então, voltando, né, é uma campanha de arrecadação de fundos no Reino Unido, que é parceria do Cancer Research e o Channel 4, tá? Então, eles juntaram essa campanha, ela foi lançada em 2012 para acelerar pesquisas contra o câncer e promover o diagnóstico precoce. Desde o início dessa campanha, eles já arrecadaram mais de 113 milhões de libras, financiando 73 ensaios clínicos com mais de 13 mil pacientes e lançou ferramentas como e daí várias coisas aqui que eu acho que não veio ao caso, mas olha só, é sobre isso, né? Quando você foca todas as forças para, né, conseguir ali dar condições de pesquisa para os cientistas, por exemplo, aí sim, né, começa a ter algum tipo de resultado. Só que precisa de investimento de dinheiro, investimento da ajuda do governo, ajuda de várias situações assim, para que, né, possa ter esse desenvolvimento. E um caso bem, né, clássico e que nós vimos, inclusive aqui em Londres, que foi responsável por isso, foi com o Covid, na época do Covid, né? Como estava afetando, né, os ricos do mundo, né? Aí os caras se mexeram e aí dá-lhe, né, dinheiro, foco, pesquisa, o mundo inteiro ajudando para que conseguissem ter resultados com o Covid. E olha como é interessante quando a gente junta força e a gente fala assim, nem faço parte disso, nem fiz nada. Então, como eu trabalho assim com muito computador, tecnologia, todas essas coisas assim, o que que acontece? Na época que eles estavam fazendo as pesquisas para o Covid, eles precisavam de força de computadores para juntar, para conseguir, né, fazer cada vez mais, como, por exemplo, uma pessoa só empurrar um caminhão. Uma pessoa empurrar o caminhão, ela não vai conseguir. Mesmo que essa pessoa seja muito forte, ela não vai conseguir empurrar um caminhão. Só que se ela juntar, por exemplo, 100 mil pessoas fracotes, 100 mil pessoas fracotes, com uma corda, ela vai conseguir puxar aquele caminhão. Com certeza. Então, se dividir essa força, a gente conseguiu, vamos dizer assim, né, quebrar, assim, esse código, inclusive uma brasileira tá envolvida nisso também, e aí não é sobre isso o tema, Gisele, mas é que vocês me conhecem, né? Eu não vou lembrar o nome dela, mas é sobre aquela questão de mapear o genoma, enfim, não lembro, nem quero lembrar dessa fase, gente, que essa fase foi a pior fase, acho que foi a fase que eu mais senti medo aqui, sendo imigrante, enfim, tal. Não quero nem lembrar dessa fase, porque eu dei uma pirada, assim, legal, né? Só eu, né, gente? Só eu. Mas o que eu tô falando sobre juntar forças, né? É porque, como eu falei, às vezes a gente pensa que, né, um grãozinho de areia não faz diferença no mundo, mas faz sim, porque se vários grãos, né, se juntarem,
começa a ficar pesada a coisa, com certeza. E daí o que que acontecia? As pessoas, comuns mesmo, assim. Então, como eu tenho um computador que é mais potente, enfim, tal, e trabalha com, assim, edição de imagem e tal, como eles precisavam de ajuda ali na pesquisa, como? Doando o poder de processamento dos seus computadores pessoais. Como se essa equipe de pesquisa falasse pra gente assim: qual a senha do Wi-Fi? Tipo, pediram a senha do Wi-Fi, né? Eu mandei a senha do Wi-Fi. Mas o que que acontecia? Voluntários simplesmente instalavam um software gratuito que passava a usar a CPU, né? E toda essa questão ali do hardware do computador nos momentos ociosos, né? Claro, não na hora que você está trabalhando, mas às vezes era só deixar o computador ligado. Nessa época da pandemia, mais de 2 milhões de computadores se uniram, entendeu? E aí o meu computadorzinho tava lá no meio, entendeu? Mais de 2 milhões de computadores superando supercomputadores, entendeu? Tipo assim, em 15 vezes. Então, cara, foi muito legal fazer parte disso, assim, porque, olha só, esses esforços revelaram mecanismos do vírus para invadir células humanas, apoiando o desenvolvimento de antivirais e vacinas. Ou seja, eu colaborei com a criação da vacina. E se você é daquele que fala sobre vacina e fala assim, não, porque vacina isso, vacina aquilo outro, vacina não sei o quê. Como eu vi umas pessoas aqui em Londres falando que o câncer da princesa Kate estava relacionada à vacina que ela tomou. Putz, é pra acabar, né? Putz, é pra acabar. E aí eu vi esses dias, assim, um meme, essas brincadeiras, assim, que o povo, pra falar de vacina, meu Deus, porque isso, porque aquilo, porque sabe? Agora, pra meter um monjaro na barriga, né? Aí não tem problema. O povo tá pagando pra, né? Mas então, é isso. Então, olha só, qualquer computador podia contribuir anonimamente ou em equipes, rodando simulações noturnas sem intervir no uso diário. Era isso que era feito, né, por aqui para que a gente pudesse contribuir o mínimo, mínimo do mínimo do mínimo. Então, eu me perdi a linha de raciocínio que eu estava falando. Eu acho que eu estava falando sobre o que é essa campanha Stand to Cancer, né? Vamos todos juntos pelo câncer. Então é isso, só sobre juntar forças, e daí aí que eu cheguei sobre essa história, né, que eu tava falando sobre juntar forças e como juntar forças com um computadorzinho, né, que perto dos supercomputadores é nada, mas fez parte e foi muito importante na descoberta da vacina do Covid, que foi aqui em Londres que foi feita, né? Tá, então vou seguir aqui a notícia, tá? Lendo aqui para vocês. Essa notícia de que ele está respondendo bem ao tratamento é a maior atualização sobre a saúde do rei desde que ele revelou seu diagnóstico lá em fevereiro de 2024. O pessoal sempre pergunta, e aí, Gisele, ele tá curado? Ele tá. Como é que ele tá? Nunca teve nenhum tipo de atualização. Só que ele estava. A única, assim, a atualização que eu lembro é como eu falei, né? As pessoas usavam como se já tinha, assim, comentários desses especialistas, que nem eu falei no vídeo anterior, né? Ai, Harry está voltando para o quê? Segundo especialistas. É porque o cara fala lá uma frase solta e daí pegam aquilo como se fosse uma verdade, só para fazer notícia. Então, um desses caras falou assim, conhecendo o Charles como ele é, todo cheio de 9 horas com florais, tal, como a mãe dele, ele nem vai tomar remédios, né? E aí, esse povo que é anti-vacina, anti-ciência, anti-tudo, entendeu? Anti-pensar, eles utilizaram essa frase e começaram a fazer, né? Os jornalistas começaram a fazer matérias. Ah, o Charles não tá fazendo o tratamento, né, médico, assim mesmo. Ele tá. E aí, essas pessoas utilizam nessa hora para começar a falar que ele não estava fazendo. Então foi assim, né, nesses casos eu lembro de ter tido algum tipo de
atualização, mas é sempre muito sutil, né, no caso, logo que começou a surgir essas notícias, eu lembro que ele foi num hospital e começou a tirar foto com as enfermeiras, com o pessoal que faz, tratamento do câncer, tudo, para mostrar que sim, ele está ali apoiando e obviamente isso significa que ele sim, está fazendo esse tipo de tratamento, né. Então tá. Então, o tipo de câncer ainda não foi identificado. Assim, na verdade, o câncer, sim, acho que já foi identificado o câncer, só que não foi divulgado, no caso, né? O tipo de câncer não foi identificado, não foi, né? Aqui tá falando identificado, mas acho que é divulgado, né? E o tratamento e o acompanhamento continuarão, mas ele afirmou: o diagnóstico precoce simplesmente salva vidas. Também concordo, sem dúvida nenhuma. Bom, não dá para dizer, né, inclusive, que quando ele parar, fizer lá o exame dele, como a princesa Kate, por exemplo, ela não tá curada ainda. Isso eu descobri há pouquíssimo tempo, né? Que a pessoa que acaba de fazer a quimioterapia e depois disso faz vários exames e não tem mais o câncer ali, não significa que ela está curada, significa que ela está em remissão, né? Então, assim, a pessoa não pode dizer estou curada ainda. A pessoa tem que dizer estou em remissão. Por quê? Porque ano após ano a pessoa vai fazendo exames para ver se o câncer não voltou, tal. Se não voltou mesmo, depois de 5 anos, aí a pessoa pode dizer, estou curada. Vamos continuar aqui. Segundo o Palácio de Buckingham, a recuperação do rei atingiu um estágio muito positivo e ele respondeu excepcionalmente bem ao tratamento, tanto que os médicos agora passarão seu tratamento para uma fase de precaução. A regularidade do tratamento será significativamente reduzida, mas o rei de 77 anos não é descrito como estando em remissão ou curado. Viu só? Ele continua ainda com tratamento, ele ainda não foi dispensado da quimioterapia, que eu acredito que ele está fazendo, né? Mas ele, né, repetindo, disse: hoje posso compartilhar com vocês a boa notícia que, graças ao diagnóstico precoce, a intervenção é eficaz e ao cumprimento das recomendações médicas, isso aqui não é à toa, por isso que quando eu li, eu acho que eu fiz caras e bocas, assim, é porque eu esqueci de falar, mas é por isso que ele estava falando sobre recomendações médicas. Então, segundo o cumprimento das recomendações médicas, meu próprio cronograma de tratamento contra o câncer poderá ser reduzido no ano que vem. Sei, por experiência própria, que o diagnóstico de câncer pode ser devastador. No entanto, também sei que a detecção precoce é a chave que pode transformar os tratamentos, dando um tempo precioso às equipes médicas, disse o rei. A detecção precoce pode salvar vidas. Bom, eu não vou repetir, tá? Porque é aquela história, ele vai repetindo e aí eu já, né, já falei lá no começo do vídeo. Essa notícia foi muito, assim, comemorada mesmo. Tanto que eu já sabia, por exemplo, por acompanhar as notícias, que ele iria fazer um comunicado à nação por meio, né, dessa campanha, mas ninguém sabia exatamente o que. Foi 8 horas da noite que foi pro ar ao vivo e tal. E tava todo mundo esperando, né? Nossa, o que será que ele vai falar? Assim, meio apreensivo, né? Então, todo mundo ficou muito feliz com essa notícia, sem dúvida. Olha só, até o momento, o rei pouco falou publicamente sobre sua doença. Ele parecia não querer ser definido pela doença e sua abordagem tem sido continuar trabalhando com uma agenda lotada que inclui viagens ao exterior e visitas de Estado, incluindo a do presidente alemão na semana passada. Teve uma vez só, inclusive acho que acho que foi na época, bem um pouquinho antes do falecimento do Papa Francisco, que ele fez lá o tratamento dele, né, a quimioterapia dele, e ele passou mal. Ele passou mal, assim, normal, né? E aí eles cancelaram a visita, a viagem para o exterior para um pouquinho mais para frente. E até bateu bem porque o Papa Francisco também estava hospitalizado. Eu fiz um vídeo sobre, acho que na época, eu não sei, enfim. Mas
Aí foi a única vez, assim, que a pessoa ficou meio com medo, assim, nossa, como assim tá passando mal? Mas depois, né, todo mundo teve, assim, foi tido a notícia que ele não, ele tava bem, é normal, tanto que ele foi de carro, voltou de carro, não teve nada assim, não foi nada sério, sério, né? De repente ele ficou enjoado, ou tonto, ou qualquer coisa assim, né? Mas logo em seguida, aí ele fez a viagem com a Camila, encontrou o Papa Francisco e continuou fazendo, né, o trabalho dele. Inclusive foi para viagens bem longes, assim, né? Há alguns dias ele transmitiu uma mensagem de otimismo e esperança sazonal ao participar de um culto de advento à luz de velas na abadia de Westminster, que teve um ambiente especial. O programa Stand Up to Cancer, apresentado por celebridades como eu não conheço essas pessoas, gente. Nananana, incentivou as pessoas a não terem medo de fazer exames de detecção do câncer. Eu não assisti, vou ser bem sincera, nem sei como que é esse programa. Eu vou tentar assistir, sei lá, como é da BBC? Eu acredito. Não, do Channel 4, né? É. É que eu não. Gente, vocês acreditam? Eu não assisto televisão aqui. Eu sei que tem muita gente no Brasil que não assiste, mas eu não assisto televisão aqui. Não assisto. E olha que a gente tem que pagar para ter TV license, que chama, né? Porque a BBC, no caso, ela é uma estatal. Então a gente paga e aí tem um filme, documentários, conteúdo para criança de qualidade. Por isso que não tem propaganda. Só que não, a gente tem que pagar anualmente. Mas, gente, eu não assisto além da BBC que fica ligada lá, porque minha televisão já é velhinha, velha. A minha primeira televisão que eu comprei quando veio para cá. Só que ela não funciona mais assim, os canais, sabe? Ela só funciona, felizmente, falar baixo pra ela não escutar. Ela só funciona a BBC. E aí eu já vou direto pros aplicativos, né? É só realmente Netflix, YouTube e por aí vai. Mas eu não sei, eu gostaria de assistir pra ver como que é esse programa, porque acontece todo ano mesmo, mas olha só, tantos anos eu morando aqui e esse projeto já faz tanto tempo e eu nunca assisti, então eu vou buscar assistir para quem sabe da próxima vez que falar sobre, saber melhor do que se trata, porque olha, pelo que eu entendi, olha, é apresentado por celebridades e incentivou as pessoas a não terem medo de fazer exames de detecção do câncer. Também deve ser para arrecadar dinheiro, como se fosse um Criança Esperança, por exemplo, alguma coisa assim, acredito, tá? Não tenho certeza, porque, como eu falei, eu nunca assisti. Em particular, o programa atraiu os cerca de 9 milhões de pessoas no Reino Unido, que, segundo o Cancer Research UK, não estão em dia com os programas de rastreio do sistema de saúde, oferecendo uma ferramenta online para que as pessoas possam verificar se são elegíveis para o exame de câncer de mama, intestino e colo de útero. Então é isso, tá, gente? Tenho que agora finalizar aqui rapidão para fazer outras coisas, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Talvez nos próximos dias, eu não sei se eu vou conseguir voltar aqui, porque é, é uma questão de saúde também, o que está acontecendo aqui na Inglaterra, tá? A gente tá tendo uma onda de gripe. E é assim, a super flu que eles estão chamando, tá? E eu tô sentindo que eu já tô assim, ó. Sabe o Chaves? Então sou eu mais ou menos, sabe? Porque eu já tô assim com dor de garganta, já tô sentindo meu corpo, eu já tô com febre. Então, assim, eu já tô sentindo que meus filhos já estão espirrando, e aí começa essa ciranda de vírus, né? Começa um, daí vai pro outro, daí vem pra mim, depois volta. Ai, é complicado. E aí, só uma curiosidade que eu queria dizer pra vocês é o seguinte: tá bem complicadinho por aqui. Eles estão até cogitando novamente pedir para as pessoas usarem máscaras novamente, porque tá bem difícil. Os leitos estão bem ocupados, tá tendo fila, pessoal esperando no corredor, coisa que no Brasil, né, tipo, infelizmente é meio que normal. Aqui também começou a ficar normal tudo isso. E o pior de tudo é que os médicos, os residentes, acho alguma coisa assim, que são os júniors ou algo parecido, estão de greve. Greve. Por quê? Porque os salários precisam ser, né? Tem muito salário que não, não aumenta há mais de 2 anos. E a crise aqui está cada vez maior, as coisas estão ficando cada vez mais caras e o salário continua igual. De qualquer forma, acho que eles precisam fazer greve mesmo,
transporte tem que fazer greve mesmo, porque é só assim que os grandes conseguem escutar a voz do trabalhador. Infelizmente, né, todos sofrem, mas tem que ser feito isso, gente, porque olha, tá diferente, tá difícil, viu? Tá bem difícil. A temporada de gripe começou um mês mais cedo do que o normal este ano, com especialistas alertando que parece haver uma cepa mais grave do vírus, a H3N2, mutante em circulação. Hospitais em todo o país, como em Leicester, estão fazendo todo o possível para evitar ficarem completamente sobrecarregados. Prevejo dias bem complicadinhos, assim. Ainda bem que logo, logo começam as férias, e aí pelo menos a criançada evita um pouco de ir para a escola. Só que eu acho que já é tarde demais, porque acho que eles já nem sei se vão para a escola na segunda-feira, segunda e terça-feira tem aula ainda, né? E aí eles entram em recesso do final do ano, mas logo dia 2 de janeiro já voltam para a escola, porque é só um período de férias, recesso, né? As férias aqui mesmo são em julho, agosto, e eles voltam em setembro. O ano letivo começa em setembro. Então a gente está na metade do ano. Nós estamos agora nas férias de julho, né, basicamente lá do Brasil, né? Então, assim, é só realmente, é só 2 semaninhas aí, né? Mas por que que eu falo que vai ter vídeo, né, até o final do ano? Porque eu não vou viajar esse ano. Meu Deus, ano passado deu muito estresse, ano passado deu muita coisa. Esse ano não posso gastar, esse ano tenho que manter o foco. E aí é essa oportunidade também de fazer os meus vídeos aqui. Vocês curtem, eu curto também. Falando nisso, não deixe de dar o seu joinha. E fico aqui, né, contando pra vocês se eu não cair no super flu. Ai, rezem por mim, por favor. Ai, eu tô precisando, tá bom? Mas é isso. Espero que você, pelo menos, esteja bem dentro do possível. Lave as mãos o máximo possível. Use álcool em gel se você estiver aqui em Londres. Aliás, se você estiver em qualquer lugar do mundo, tá bom? Porque eu acho que essa gripe já deve ter chego aí no Brasil também. Se não chegou, logo, logo chega. Mas a diferença é que aí tá quente agora no momento, né? Então isso facilita de deixar as coisas abertas. Ai, aqui é tudo fechado, tudo, né? Quando você vê a pessoa do teu lado tá espirrando e você tá dentro de um ônibus cheio de gente. Ai, que desespero! Mas enfim. É isso, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Espero que estejam bem dentro do possível. E nos vemos no próximo vídeo. Espero que amanhã, se você estiver bem, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau. Nossa, que dramática. Ah, tá tudo bem, tá, gente? Calma, tá tudo bem. Beijo.